Olá, bem-vindos às diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. Nossa entrevistada é a Paloma Moreira, mãe do Álvaro Emanuel, de 13 anos, com paralisia cerebral. Bem-vinda, Paloma. Conta pra gente o que representa a maternidade atípica para você e o que aconteceu com o Álvaro, como foi sua gestação e o momento do diagnóstico. Olá pessoal, meu nome é Paloma Moreira, sou mãe do Álvaro Emanuel, de 13 anos, um adolescente com deficiência física de grau 4, uma deficiência motora. Ele veio com combo, né? Ele é paralisia cerebral de grau 4, tetra, espástico e cruzada. Então o cruzado dele pegou... Traduz isso pra gente, o que quer dizer isso? Ele é tetra, então ele é parte superior, inferior, ele é cruzado. Não mexe os braços, Ele é isso? mexe, mas a deficiência dele abrangeu tudo. Então ele tem dificuldade em todas as partes, né? Aham. Então, como a dele é cruzada, então a parte superior pegou mais o lado direito, então ele é canhoto por falta de opção, e a parte direita, a parte inferior pegou mais o lado esquerdo. Aham. Então a parte melhor dele é a parte direita da inferior. Então ele é um combo. Ele tem alteração visual, então ele tem distorção de imagens. Algumas coisas ele não vê como a gente vê. Ele tem alteração na noção espacial, então ele não entende se o chão tá longe ou tá perto. Então ele veio bem recheado, assim, meu filho é uma maravilha. Como é que foi a gestação normal? Ele nasceu de 9 meses? Como foi? Não, a minha gestação, assim, foi... Não vou te falar também que foi uma das piores, que também não foi, mas também não foi aquela calmaria, né? A gente trabalha, eu venho de uma mãe com uma dificuldade com alcoolismo, então minha gestação foi um pouco conturbada. Mas ele foi de 30 semanas, então ele é um prematuro. Prematuro. E, como eu posso dizer, ele teve a deficiência dele no ato do parto, né? Quando eu estava grávida de 4 meses, para resumir bastante a história, eu tive uma perca de líquido. E eu fui até o hospital e eu relatei. E eu fui tratada com um pouco de indiferença por conta da minha idade. Eu tinha 19 anos na época, mas eu não tinha comportamento e corpo de 19 anos, né? Então as pessoas me viam com cara de 14 anos. E eu não tive apoio muito da minha mãe, esse acompanhamento da minha mãe de ir no médico comigo. Então, na época eu fui sozinha. E aí chegou lá, teve todo o descaso, né? Uma adolescente sozinha, né? Meu marido também na época era muito novo. E nesse dia eu fui só. E aí o que eu fui informada foi que eu estava lombrificando. Mas eu estava num culto. E eu falei, nossa, mas eu estava num culto, né? E eu senti que eu perdi um líquido. E o Culto religioso, né? Isso, um culto, uma igreja, Sim. pastor pregando, Sim, né? sim. Tudo ali. E aí eu falei, olha, não acredito nessa hipótese, mas não me pediram exame, não fizeram acompanhamento, nem nada. Só me fizeram um toque e me mandaram embora. Então acredita-se que eu perdi um líquido dos 4 meses aos 7. Porque quando foi estourar minha bolsa, não tinha líquido mais nenhum. Estourou a bolsa, saiu só um pouquinho. Nossa. E ali foi aonde aconteceu toda a mágica da deficiência. Mas durante a gestação, os médicos não viram isso, que você estava sem líquido? Então, O líquido amniótico? isso eu também não entendo, porque depois eu fiz vários ultrassons e nenhum médico me relatou nada disso. Mas no ato do parto, o que o perita diz é que provavelmente eu tive perca de líquido e ocasionou na deficiência física, porque ele foi um prematuro e quando estourou minha bolsa não tinha líquido, né? Saiu muita pouca coisa. E aí a gente não sabe ao certo o que ocasionou a deficiência, Se né? foi a perda do Se líquido, foi a perca do líquido ou se foi realmente a prematuridade. Não sei. mas foi um erro médico? Acredita-se que sim. Até por conta da nota da Pigar, né? porque Que eles alteraram lá a nota da Pigar. E por conta de toda a situação, né? A PIGAR é a nota que eles dão quando o bebê nasce, Isso. que eles fazem uma avaliação total, geral das crianças, né? Isso. Tipo, tá respirando, tá ok, se os órgãos estão funcionando, e aí dão as notas, né? Isso. Chamam a PIGAR. A Pigar. E aí eles colocaram a Pigar de quase 10, né? 9,7. Mas meu filho nasceu sem respirar, sem chorar. Ele nasceu numa cor roxa. Então eles pegaram meu filho de mim e já levaram para a incubadora. Cianótico Então, já. exatamente. Então, eu não entendo de onde eles tiraram essa nota Alta. 9,7. Que o 10 é máximo, Exatamente. Mas eles tiraram. Eles também omitiram, né, na questão do meu parto. Meu parto foi um forceps. E aí, naquele relato que eles têm que, né, registrar, eles deixaram em branco. Então, eles não
registraram que o meu parto foi uma forceps. Nossa. Mas foi uma forceps. Que loucura, né? Exato. Eu levei em torno de 16 pontos. Foram 8 dentro, 8 fora. Foi, capricharam. É. E você com 18 anos? 19 anos. E como se reconectar com a identidade, com a nova realidade? Essa parte assim é muito difícil, né? Porque a gente fica ali num luto, os primeiros anos da criança. A gente não entende nem o que a gente está sentindo, né? Na verdade, Emanuel, ele ficou entre a vida e a morte até os 4 anos de idade. Ele teve 14 crises de pneumonia, ele tinha broncoaspiração, ele teve sopro no coração, hemorragia grau 1 na cabeça e ele teve uma hérnia que estufou para fora. Então ele não podia nem chorar. O médico falou, mãe, ele tem um combo muito grande. Então, se ele chorar muito, a hemorragia expande e a hérnia estoura. Pode ter isso. Então, a gente teve que tratar ele ali, toda a cautela, aquela manha. Então, até os 4 anos, a gente viu aquela fase, né? Vai viver. Aí todo mundo feliz. Agora vai morrer. Aí todo mundo chora o luto. Que loucura, e aí né? ficou assim, muito uma instabilidade difícil, total, instabilidade né? emocional Insegurança. muito grande, né? Então, assim, é um processo muito doloroso da mãe. Quando a gente descobre, na verdade, eu descobri a deficiência dele, ele já tinha 1 ano e 2 meses. Porque o hospital omitia muito. Então, todas as vezes que eu retornava ao hospital, eu perguntava, olha, tem alguma coisa acontecendo com ele? Porque ele já tinha 4, 5, 6 meses, ele não sentava, ele não ria, ele não virava. E o médico falava pra mim, mãe, é tudo normal. É um processo da prematuridade. Quando ele chegou com 9 meses, eu falei, doutor, não tá normal. Porque pela teoria, né, se ele tá com 9, era pra ele estar com a mentalidade de 7 meses. Né? 7 meses, uma criança já vira, já sorri, já senta. E ele era totalmente parado, ele ainda não pegava um brinquedinho. Aí, com 9 meses, o doutor falou assim, na próxima consulta a gente analisa como ele está. Aí eu retornei com 1 ano e 2 meses. Aí ele falou a mesma coisa, mãe, tá tudo normal. Aí eu falei, ó, doutor, se você não me falar o que ele tem, eu vou abrir um processo contra você. Porque ele tem alguma coisa e eu não sei o que ele tem, porque eu sou mãe de primeira viagem. Eu não conhecia esse universo atípico, né? Sim. E aí ele falou, mãe, fica tranquila, ele tem uma paralisia leve, mas ele vai andar, ele vai falar, ele vai correr, ele vai brincar, ele vai ter vida normal, fica tranquila. Aí que eu fui pesquisar, paralisia cerebral. Aí eu conheci esse leque da paralisia. Aí que eu fui correr atrás de forma particular, individual, né? Na verdade, individual. E aí uma fisioterapeuta que avaliou, falou, mãe, ele tem paralisia, mas não é leve, não. Ele tá ali, se ele não tiver no 5, ele é o 4. E até quando vai? Até o 5. Ai. E aí que eu descobri que ele era paralisia grau 4, mas o diagnóstico dele de paralisia veio com 1 ano e 2 meses, mas o diagnóstico completo dele veio com quase 7 anos. Nossa Senhora. Que ele também é distônico. Então, é paralisia cerebral de grau 4, tetra, espástico, distônico e cruzado. O que é distônico? Ele não tem o controle. Então, se ele for pegar esse copo, ele vai dançar até chegar no copo. Nossa. E aí ele tem o misto da espasticidade com a distonia. Que a espasticidade deixa dura e a distonia deixa dançando, né? Então, o Emanuel, ele é realmente um combo da paralisia. Ele pegou tudo um pouquinho. Ele fez, fila da paralisia, vou lá. E assim, eu imagino que não deu nem tempo de desabar, né? Porque é tanta coisa que tinha que ver, cada hora era uma coisa, um problema. Aí você fala, como é que eu vou desabar emocionalmente falando, né? Você parar, chorar, ver o luto, né? O emocional é uma coisa sem muito saber louca, o que tá né? acontecendo. Assim, é uma caixinha de surpresa. Eu não sei. Meu emocional, ele é muito confuso, nem eu entendo ele. Quando o meu filho nasceu, né, a médica já me falou, olha, foi um parto muito complicado, né? E ela falou, 20% de chance de viver, 20% de chance de morrer. 20% de chance de vida e 80% de chance de morte. E na época eu não associei. Você sabe, assim, o emocional na hora foi só comer. Sim, e muito jovem também, sem experiência nenhuma. Isso, né? eu não tive assim uma reação, vou chorar. Minha reação foi, eu vou comer, né? Vou. E aí eu comi naquele dia 2 marmitas. Eu comi uma, olhei outra, falei, me dê mais uma. E depois de 1 hora da novidade, foi quando caiu a desabafo. ficha. Então, assim, emocional é uma coisa muito difícil de tratar, né? A gente não sabe como é que vai estourar, quando.
Paloma, como é que se conectar ao campo social? Olha, eu demorei muito mesmo para se conectar comigo mesmo, digamos assim. Quando eu descobri a deficiência dele, eu já abri mão de tudo, absolutamente tudo. E eu corri atrás de todos os direitos dele, tudo que eu poderia, até os 8 anos de idade dele. Você conhece todos os direitos dele? Exatamente. Aí eu fui estudar a parte do direito, fui correr atrás de laudos, relatórios e fui deixar ele respaldado de tudo que ele precisava, porque a deficiência ela já não é fácil, né? E aí a gente, mãe, tem que fazer o caminho ser mais fácil para eles, né? Sim. Então eu abri mão de tudo, fui correr atrás de todas as coisas que ele tem direito. Então, hoje ele tem uma clínica de fisioterapia que o Estado custeia, ele tem o transporte, ele tem a professora de sala dele. Então, hoje ele é Você precisa dar essas dicas para as mães. Na verdade, você entrou com um processo, é isso, para conseguir tudo isso? Todos os benefícios que ele tem, é tudo processos judiciais contra o Estado. E é tudo estadual e municipal, é isso? Eu entro com a ação judicial, aí a Defensoria Pública vê para onde manda. Tá. Né? Aí depende a ação ou é estadual ou municipal, mas isso não é eu que defino. Então você não gasta Mas nada traduzir, com ele. você é advogada ou é... Não, eu sou estrategista digital, já é outra área. Mas a gente, mãe, eu costumo dizer que a gente não tem uma profissão só. Eu falo que eu sou advogada, enfermeira, psicóloga, porque a gente juíza. Tratar de um emocional de um deficiente físico, professora, é muito difícil. Né? Você falou professora, é até engraçado, né? Porque o meu filho ele tem uma deficiência visual que a professora não detectou. Então ele estudava numa escola, engraçado que era uma escola de deficientes físicos. E ela não detectou. E aí, quando foi que eu descobri a deficiência visual dele? É muito engraçado que eu descobri em casa na pandemia. Para ele não ter uma perca muito grande, eu fui tentar alfabetizá-lo em casa. E aí eu peguei aquela atividade com aqueles desenhos só contornado, sabe? Borboletinha, essas coisinhas assim. E era para ligar a palavra ao desenho. E era tudo palavras de 4, 3 letrinhas. E aí eu comecei a mostrar para ele os desenhos e aí foi onde eu vi a distorção de imagem que ele tinha. Porque era um desenho de um rato e tinha a palavrinha. Aí eu falei assim, filho, agora vamos ligar os pontinhos, tá? Ele fez, tá bom. Aí eu falei, que desenho é esse? Aí ele falou, amanhã é um casal. E era um rato. Nossa. Aí eu falei, não, filho, isso daqui é um rato. Aí ele fez, mãe, tá bom, é um rato. Aí a gente ligou o desenho, a escrita. E aí eu fui pro próximo desenho. Era um fone de ouvido. Aí eu falei, filho, esse desenho aqui é o quê? Ele falou assim, mãe, é uma joaninha. Vixe. Aí eu falei, tá. Aí eu deixei passar, fui pro próximo. Era um milho, era um barco. Era alguma coisa assim, era um milho, era um barco. Aí, não, acho que era um barco mesmo. E aí eu perguntei, o que é isso? Ele falou, é um milho. Vixe. Aí eu fui descendo e fui vendo o que ele estava enxergando de cada desenho. E aí eu vi a distorção de imagem que ele tinha. E o último era uma oca. Aí eu falei, filho, você errou tudo, filho. Você não tá enxergando os desenhos? Aí ele olhou e fez, mãe, esse eu sei. Eu falei, esse é o quê? Ele fez, esse é a Torre Eiffel. Eu falei, você não viu nada. Eu falei, então aí eu detectei a dificuldade, a alteração visual dele. Então esse diagnóstico visual veio de mim. Sim. Então literalmente... Mãe professora. Aí eu identifiquei que ele não enxergava a fileira, sequência de escrita. Ele só consegue fazer a leitura com palavras individualizadas, então tem que dividir por papel. Então é um contexto muito grande que foi eu que diagnostiquei. Sim, que loucura, né? Então a gente realmente abrange tudo, né? Certeza. Gente abrange ali a parte de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, a gente vai fazendo isso tudo um pouco. Então essa parte do direito, eu não estudei em si o direito, mas eu estudei tudo que ele tinha direito. Mas você entra com processo contra o Estado,
E o Estado que determina se vai ser municipal, todo o tratamento dele é custeado pelo Estado, então é isso? Mas demora isso, né? É difícil. Demora. Como que você conseguiu? Esperando. Você esperou pra caramba. Depende, o processo judicial demora cerca de uns 2 anos, né? Então é um processo... E tem que ficar numa fila, é isso? Não, você tem que esperar ser julgado o processo, né? Você tem que esperar essa parte. E como é que você faz? Você entra onde? Quem que você procura? Defensoria Pública. Defensoria. Tudo Defensoria Pública e todo o processo é com respaldo médico, né? Com laudo médico. Sempre com laudo. Sempre com laudo. E aí você vai lá com o laudo e fala, olha, eu quero uma escola para o meu filho, é isso? Não, a escola é estadual. Você tem que saber o que você precisa para você poder pedir. Então a escola perto da sua casa, fala, eu quero matricular meu filho em tal lugar. Não, a escola, você matricula onde você quer que ele estude. Tá. Né? E aí, o que você precisa dele para a escola? Que suporte que você precisa? Aí você entra com um pedido do que ele precisa, mas a escola não é uma escolha, entendeu? É a escola que, por exemplo, você faz ali a inscrição, né? E aí tem o direito da escola. A escola já é um direito da criança. Sim, mas é perto de casa, né? Da casa. Isso. Sim. É. Tá. Então, como é que foi essa questão de encontrar essa escola preparada para receber o filho? Né? Buscar inclusão e lidar com esse cansaço por lutar pelos direitos. Então, essa parte escolar, assim, ela é bem, como eu posso dizer, é bem peculiar, né? É bem complicado, porque não são todas as escolas que estão preparadas para receber um deficiente físico, né? A inclusão hoje, ela literalmente é só no papel. De todo o trajeto de vida, assim, do meu filho, só teve uma escola, hoje ele está numa segunda escola muito boa, mas desse trajeto, assim, só teve uma escola que se compadeceu da causa e realmente quis incluir meu filho nas coisas, fez a questão. E ainda assim eu tive que entrar com recurso, que foi da professora. Então, é muito complicado porque a escola também não tem a autorização de solicitar ao Estado um apoio. Sim. Né? A escola sabe que ela precisa, não dá conta da demanda, mas é obrigado a deficiente, aceitar mas ou não. é obrigado a dizer que dá conta. Sim. Então, foi o que aconteceu quando eu entrei com o pedido do recurso, né, da professora para ele. A escola dizia que dava conta de cuidar dele, que a professora de sala conseguia cuidar dele em sala. E eu disse para a escola, eu falei, não tem como, porque eu sou mãe dele e se eu tiver 1 a 1 com ele, eu não consigo. Porque ele não é independente, Sim. Ele não manuseia um lápis, uma caneta, ele tem baixa visão, ele tem dificuldade de interpretação. Eu falei, quando eu vou ensinar a ele, eu tenho dificuldade. Imagina uma professora numa sala com 30 alunos típicos. Exatamente. Quando a gente chamava a professora, ela falava, eu dou conta. E eu falava, não tem como. E a gente vê também em muitas dessas escolas, né? Igual você falou, a maioria das escolas elas não incluem de verdade. Até porque a gente tem que levar essa questão mesmo do que é inclusão real. Exatamente. Sabe? Muitas escolas que eu já fui visitar para fazer alguma observação de algum paciente que eu atendia, a maioria das vezes eu chegava e a criança, às vezes uma criança até nível de suporte 3, assim, que realmente tem um nível de suporte alto, que precisa de alguém ali o tempo inteiro junto, a criança chegava na escola, enquanto os pais estavam, os profissionais, todos os profissionais, assim, qualquer profissional da escola, ficava ali por perto, e aí os pais iam embora. Passava 15 minutos, a criança estava no jardim da escola, estava no parque, não estava dentro da sala de aula. Sim. Ou às vezes sozinho, né? No parque, jardim, sozinho. Sozinho, pulando. Teve um caso de um paciente que eu atendi que eu fui observar, e aí mesmo com a presença lá de um terapeuta, eu falei assim, gente, eu só vou observar, não vou fazer nenhuma intervenção, no final eu passo algumas orientações para vocês. A criança, ela entrou na sala, ficou coisa de 5 minutos sentado, simplesmente levantou e saiu durante a aula, saiu e ficou andando. E assim, nenhum outro profissional nem tentava não chamar a atenção, mas só redirecionar, sabe? Fulaninho, vamos aqui, e
pega ali com jeito, porque a gente, para trabalhar nessa área, tanto com TEA ou com outras comorbidades, outros transtornos, a gente tem que ter um jogo de cintura ali para falar com a criança. sim. Então, ô fulaninho, vamos lá, tal, rapidinho, sentou e tentar estabelecer uma rotina. Escolas que falam, às vezes, que trabalham em inclusão, mas muitas delas não têm nenhum quadro de rotina específico para Sim. cada criança. Nessa escola mesmo, utilizavam um quadro de rotina de uma outra criança para essa criança, como se toda Vai ter um criança padrão, Fosse tudo igual, fosse igual. E é sabe? uma pseudo-inclusão, na verdade, né? Não tem inclusão. Não existe inclusão. assim. E aí também os professores têm que trocar fralda, dependendo, dar medicamento. Gente, eles, Sim. né, eles não têm condição de fazer Não tudo tem, isso. não Não tem tem. tempo, não tem condição. Ele está ali para ensinar, alfabetizar. E o Não Estado tá, também não tem contribui, como. né, Não, com não isso. contribui de Não forma contribui, alguma. às vezes até dificulta, né? Sim. Exato. A presença de um Dificulta. acompanhante terapêutico numa sala de aula. Sim. Rafa, o que é inclusão de verdade para você? Paloma, o que é inclusão de verdade pra você? A inclusão de verdade para mim é a criança ser bem recebida, né? Literalmente ser recebida da forma que ela precisa, porque é como a gente mencionou, né? Às vezes as pessoas acham que inclusão é padrão e não é. É muito É diferente individual. você receber uma criança com uma patologia como a do meu, que é a Sim. paralisia cerebral, e você receber um autista. O autista, você tem que ter todo aquele cuidado, né? Se o autista tem alteração sensorial, do cheiro, comportamental, e aí você tomar o respaldo necessário com aquela criança. Outra coisa é meu filho, que é mais a parte de mobilidade. Sim. Então, né, ver se tem escada, ver se tem rampa, se dá para entrar, se não dá. Que já aconteceu, por exemplo, da escola, né, no caso de escola, como a gente mencionou, a escola anunciou, né, que iriam visitar a escola do ano seguinte. E meu filho chegou em casa muito feliz. Mãe, olha, vai ter um passeio e tal. Assina para mim a autorização. Aí mas tem coisa que é Deus mesmo, né? Esqueci de assinar. No outro dia a escola me ligou, falou: olha, a senhora esqueceu de assinar a autorização, então seu filho não vai. Eu falei: não, tô indo aí agora, porque meu filho quer muito ir e eu assino rapidinho. A escola falou assim: mas não vai fazer diferença, porque a gente não pode levar ele, porque a escola tem escada. Aí eu falei assim: olha, aí foi aquele transtorno todo, eu tive que buscar ele na escola, ele já veio naquele aspecto de choro, porque ele não pôde participar. E aí eu falei para a escola, falei, quando ele não for incluso em algum passeio, não anuncie com ele em sala. Porque vocês esquecem que a criança tem um emocional. Eles acham que, tipo assim, tapei a criança qualquer coisa. Não dá. Não. Né? Então, aquele dia eu peguei meu filho, levei meu filho no shopping, disfarcei, fiz um passeio. E mudou toda a com sua ele. rotina. Mudei toda a minha rotina para ele não sentir a mágoa de não ter ido naquele passeio. Mas assim, foi uma falta de empatia da escola com ele. E a professora dele era uma professora maravilhosa, ela ficou muito mal, ela me pediu, não foi nem a diretoria, ela me pediu desculpa, porque ela falou que não imaginava que a escola ia fazer aquilo, ela falou que ela sabia sim que tinha escada, mas ela imaginou que a escola ia fazer o possível para ele participar, então se aonde tinha escada, os funcionários subiam com ele, né, porque Sim. ele era, na época ele devia ter uns 6 anos. Pegava no 7. colo e ia. Exatamente, só que a escola não fez questão. A escola falou: mãe, a gente não vai levar. Complicado. E ele já ele tem o intelecto preservado. Ele Sim. entende quando vai sair, quando não vai ter passeio, né? É. Então é bem complicado essa parte assim de. Eu sempre digo que a gente tem que lutar não pela inclusão, porque não existe, mas lutar pela escola especializada. Porque tem tenha boas meninos que não vão vontades. conseguir frequentar uma escola regular, não adianta. Que parte a gente não está entendendo que tem uns que não vão e tá tudo bem. Eu acho que a escola tem que partir muito, assim, fala que como eu posso dizer, uma organização mandada de cima, né? Da parte do Estado e tal. Mas na escola tem que ter o olhar humanizado. Tem coisas que a escola pode fazer que parte da escola. Eles falam assim, a gente não pode porque é uma regra do governo, do Estado. Sempre essa história de regra. Exatamente. Sempre terceirizando. Isso. E não é. Não é porque eu passei por muitas escolas e teve coisas de escolas que eles não podiam fazer, digamos assim, mas fazia pela empatia. Tem coisas que dá para ser feita assim, dá para abrir uma exceção, fazer um reajuste, é mais um olhar humanizado. Nessa questão também entra uma questão de inclusão,
mas não só uma inclusão social, mas uma inclusão estrutural mesmo, sabe? A gente vê, assim, é um exemplo, é um recorte só esse exemplo de que o Estado não fornece mecanismos de inclusão para as escolas, mas isso é um recorte. O Estado ele não oferece mecanismo de inclusão em lugar algum. Pra A criança gente nenhuma. vê calçadas esburacadas, Tudo, ruas esburacadas, sem uma Sim. sinalização um pouquinho mais confiável, sabe? Para uma pessoa que tem, às vezes, uma baixa visão, conseguir se localizar. Então, Não, e cadeirante na rua, tudo esburacado a calçada. sem rampa. Ele é cadeirante, Ele né? é cadeirante. eu Gente, como é que passei vocês por tudo. fazem? A gente sobrevive, né? Não tem assim, muito argumento. É muito difícil. Elevador quebrado em trem, metrô, catraca quebrada. Escada. Escada é sempre pedindo ajuda, né? Vamos descer aqui. Alguém mano. carrega ele, outro carrega a cadeira. Ou desce com ele a cadeira, porque ele pesa em torno de 35 quilos, cadeira mais 18, dá pra descer na mão Nossa. ainda. Mas não é fácil você Não, de se jeito nenhum. encaixar nesse mundo. E dá vontade de sair de casa? Tipo, vou levar ele pro museu, pra escola, não dá vontade de sair. Isso impacta. Não toda a é? vida da Impacta pessoa, né? tudo. Eu vou falar que é muito engraçado quando você é criança, sua mãe fala assim, quando você crescer, você vai entender o que eu tô te falando. E isso é muito real, porque quando meu filho estudava no Lar Escola São Francisco, e eu tinha contato com as mães de adolescentes. Meu filho tinha 8 anos, os adolescentes 16, 17, e as mães de adolescentes não saíam. Elas falavam, eu não saio de casa. Pequeno ainda você carrega no colo, Se né? for de van, de táxi, eu vou. Se for de ônibus, eu não vou. Não dá. E na época eu só olhava assim e pensava, nossa, que mulheres chatas. Preguiça, né? Nossa, custa um passeio, vai ser tão É. legal. E hoje eu entendo elas, porque hoje se me tirar de casa pra pegar condução com meu filho, eu não vou. É difícil. Não pego mais. É difícil, é ônibus quebrado, você não cabe, tem o espaço cadeirante, mas não é do cadeirante. Sim. Então você não cabe naquele ônibus. É. E aí, metrô tem as veiaradas que não enxergam a cadeira de roda, então elas fazem, aonde você segura a cadeira, elas fazem de apoio de metrô, né? Então eu tenho que ficar toda hora, olha, a cadeira dele vai tombar, pra ver se solta. Nossa. E olha, assim, seu filho se torna público em alguns aspectos. Tem pessoas que querem brincar, assim, a gente acha que é simpático, mas às vezes incomoda, às vezes você não quer aquele contato. Atrapalha. Aí às vezes vem algumas pessoas, quer mexer, quer brincar, e a gente tem Um monte de preocupação, de Isso, a coisa. gente tem as O Rafa limitações. passa, às vezes a gente sai, né, tanto para ir para clínica quanto para ir para ecoterapia, e a gente pega transporte público e, assim, várias situações que eu, como psicólogo, tenho que, às vezes, me segurar e aí respirar fundo e falar, pô, tá bom, essa pessoa tá cansada do trabalho, por isso que ela falou tal coisa, mas às vezes eu e o Rafa, a gente dentro do ônibus, o motorista fala, não, fica aqui na frente vocês, aí a gente vai descer na porta da frente, aí o pessoal já entra, vai querendo entrar, ou às vezes reclama, xinga. Sim. Aí, Mesmo usando o cordão? mesmo usando o cordão. E o cordão tem outra coisa que às vezes é legal você usar e às vezes não é legal. Te denuncia negativamente. Então eu fico sempre atenta. Eu falo, agora eu vou usar. Tem filas de idosos, laboratório, hospital. Eles não gostam de competir com um idoso, com um autista. Aí você fala, gente, mas isso, o autista é prioridade. Por quê? Não é nem preferencial. Porque ele não espera, eles não têm paciência. Não tem. Eles não ficam quietos, eles não entendem. Eu não sei, é uma loucura. E o pessoal de mais idade não quer nem saber. Fala, não, eu sou. Aí você vai no laboratório, é tudo idoso. E aí, faz o quê? Não, é que nem cadeirante, tem aquela piada, cadeirante já tá sentado, tem que esperar. Eles têm essa visão. Mas não, meu filho também é totalmente paciente. Ele chega nos lugares, dá uma agonia nele, ele começa com aquela inquietação, barulho, todo. Eu acho que é raríssimo o deficiente que lidar em todo lugar. Porque o meu filho, ele não é autista, mas ele tem a sensibilidade auditiva. Se tem um lugar que tá um pouquinho mais de barulho, ele não consegue ficar, então ele fica inquieto. E o hospital tem aqueles
barulho da tela de chamada, gente gritando. Olha, eu vou te falar, eu acho que o complicado, pessoal não difícil. respeita, mas também muito por falta de informação. Sim. Porque eles não entendem, eles acham, eu sou velho, eu tenho, ser preferencial você tem, mas prioridade é do autista. Porque ele não vai parar quieto ali um minuto. Uma vez eu tive que brigar, falei, gente, se ele surtar aqui, começar a gritar e querer bater, vocês vão ver, porque o problema é seríssimo. Porque você fala, mas ele não tem cara de autista, mas autismo não tem cara. E aí, você faz o quê? E como é que você segura esse pessoal? Não é simples assim, né? Não. Falta muita empatia mesmo. Falta também empatia. Paloma, como é que é a educação na vida de uma criança atípica? Esse tema é muito importante a gente abordar, porque... Continua? Rafa. Relaxa. Eu acho muito importante abordar esse tema, porque as pessoas confundem também a deficiência com a falta de educação. Exato. Então, algumas pessoas permitem o deficiente ir além, porque culpa a deficiência. E certos comportamentos, não estou abrangendo todos, porque eu entendo, eu como mãe atípica que vivo nesse mundo, que, por exemplo, o autismo tem grau que não tem controle, né? Mas a gente também não pode generalizar, né? Não existe só deficiência autista. Por exemplo, a paralisia cerebral, que é o caso do meu filho, eles têm a parte neurológica como no grau do meu, que tem o total Preservada, entendimento sim. e dá para educar. E existe muito deficiente, muito mal educado. E aí acaba que impacta no próprio tratamento dele. Porque um terapeuta não quer atender uma criança que bate, que morde, que responde, que xinga. Então, eu acho que essa parte da deficiência tem que ser dosada, né? A gente tem que entender o grau dos nossos filhos. Tem que dar limite. E dar limite. Meu filho, quando ele era pequeno, quando ele era desde os 3 aninhos dele que ele foi pra cadeira e tal, ele via as bolsas no metrô e ele queria mexer nos chaveirinhos e tal. E aí, basta dar um limite. Não pode, não mexe. E ele nunca mais mexeu. Ele não mexe em nada de ninguém. Essa parte pidona, né? Eu sempre limitei muito ele a isso. Então, eu sempre falei pra ele, no meu caso, né? Que cada caso é um caso, a gente tem que entender também. Mas no meu caso, eu sempre tive uma condição de dar as coisas que ele queria comer. Então, eu sempre falei pra ele, não olha, não fica pedindo, me fala, eu compro, né? E tem pessoas que é muito aberta a isso. Ah, viu? Pega. Mas nem todos, né? Eu acho que tudo tem que ter uma... Mas, por exemplo, quando você fala, voltando um pouquinho, quando você fala que não quer sair de casa, porque é extremamente exaustivo, né? Leva a cadeira, porque ele já é adolescente, bate a culpa? Fala, ai, coitado, devia ter saído, levar no cinema, né? Não, no meu caso não, porque meu filho, ele não gosta de sair de casa. Então, Que no meu bom. caso... Rafa já não gosta de sair da rua. Ai, meu Deus, Ele, não. dependendo de ficar dormindo na rua. Meu filho não gosta de sair de casa, então Que isso me bênção. facilita. Antes eu que obrigava ele a sair de casa. Mas como ele não gosta, ele vive um mundo gamer dele. Ele gosta de jogar. Eu acabei porque, assim, antes eu invadia essa privacidade dele e eu forçava ele a sair de casa. Então eu obrigava ele a sair pela culpa. Vamos trocar de filho. Leva o Rafa. Rafa E é aí, rueiro. Pela culpa, como você citou, eu falava, eu tenho que tirar ele de casa. Então eu obrigava ele, eu participava de ONGs, eu fazia ele sair. E uma vez ele desabafou, ele falou assim, mãe, eu não gosto de sair, porque eu saio e eu não posso viver as coisas. Ele falou, mãe, eu não quero ver um parque, eu quero brincar no parque. E aí eu vi o quanto eu tava fazendo mal ao emocional dele. Então, sem saber. Então tinha passeios de ONG, por exemplo, vamos no parque aquático. Ele não pode, em muitas coisas. Então ele falou, mãe, eu sinto vontade de brincar e eu não posso. Não, deve ser terrível, né? Então eu parei, nunca mais eu levei ele pra onde ele não quer. O máximo que eu faço, que ele ama, é alugar uma casa de chácara, deixar ele na piscina ali à vontade. E o mundo gamer dele. Então hoje eu invisto na tecnologia que ele consegue, eu invisto. Legal. Mas eu deixo ele à vontade, se ele quiser sair. E rodízio de comida japonesa é a vida dele. Aí eu invisto no que eu posso, mas eu não forço mais se ele sair da realidade dele. E isso também entra muito na parte da inclusão, o que é a inclusão também para a criança. Sim. Então, já atendi paciente de... Ai, não, a gente tem que incluir ele na aula de educação física porque todas as crianças estão participando, mas ele não.
Cara, às vezes ele nem liga quer. pro que Tá tá nem aí. Tem que acontecendo sondar a ali. criança. Se a criança quer, aí sim. A Aí gente tem que sim, fazer a criança participar. De um Agora, jeito ou se de outro. não, Sim. vai ser algo aversivo É, pra ele. Ele vai isso. participar daquilo ali gritando, às vezes. Vai ele ser vai, ruim. vai ser ruim. Vai ser- Não vai ser algo benéfico. Você pode tentar adaptar isso pra algo que ele consiga fazer. Uma Sim. aula de educação E física, que às ele vezes goste. que ele goste, fazer uma brincadeira que ele goste, Exatamente. sabe? E nem tudo que parece inclusão é. É. Né? Por exemplo, meu filho foi num teatro onde, se você ligar e perguntar, é acessível. Mas não é. Né? Realmente, o teatro era todo térreo. Mas meu filho tá numa cadeira de roda, então ele não conseguia ver nada. Nossa. Então, a exposição inteira eu fiquei com ele no colo. Então, para ele ver as artes, para ele interagir com as artes, eu fiquei com ele no colo o dia inteiro. Eu tenho até um vídeo no meu YouTube, no meu Instagram, que eu mostro que todas as artes ele estava no colo. Porque em si Zero acessibilidade. era totalmente térreo. Então, na cabeça era totalmente acessível. Mas foi acessível para um cadeirante adulto, poderia ter ser que sim. Mas no caso do meu filho... Quantos anos ele tinha? Foi ano passado, acho que 12, 11 anos. Então, nem tudo que parece acessível é. Verdade. O Álvaro hoje é adolescente, como é que se lida com a sexualidade dele? Autonomia, Autonomia. socialização, né? Autonomia, socialização. 13 anos é um adolescente, pré-adolescente, né? Olha, ele não tem autonomia nenhuma. Então, a gente lidar com o emocional, né? Porque com a autonomia em si, não. A gente procura trazer todas as adaptações, né, para ele, para trazer uma qualidade de vida melhor, mas a gente não tem muita opção. A gente ora que a tecnologia avance, que a medicina atinja esse nível de conhecimento, mas por enquanto a gente fica na fé. Essa parte de autonomia, né? Tirando isso, é tudo mesmo auxílio. E a parte sexual é muito delicado. Eu comecei a sofrer com a parte sexual dele quando ele era um bebê ainda. Quando ele foi diagnosticado foi quando veio a minha crise emocional. Meu Deus, o que vamos fazer? Um deficiente desse grau. Quando vier as necessidades, para onde vamos, né? E eu tive muito problema emocional por pensar nessa parte. E eu fui sondando todas as mães de adolescentes, como faz, como não faz, como é que age, e todo mundo sempre falou pra mim muito, você tem que esperar o momento certo, né? Isso é o natural do ser humano. E graças a Deus ele tem 13 anos, mas ele não atingiu esse ápice de desenvolvimento da parte sexual. Então ele ainda é imaturo, ele não tem noção, o corpo dele ainda não respondeu, ele não teve nada precoce. Então ele ainda é uma criança. Então eu não tive que lidar ainda com essa fase. Então eu tô tranquila ainda. E socialização? Aí ele se socializa bem, ele só não gosta. Então ele não gosta de sair, ele não gosta de ambientes com muitas pessoas, né? Mas ele socializa bem. Se tiver aqui, ele vai conversar, se tiver na escola, ele vai interagir, ele não tem problema. O problema dele é barulho excessivo. E ele não gosta de alguns ambientes, ele é seletivo nas pessoas que ele gosta, mas ele não tem agressividade, ele é totalmente tranquilo. Mas acho que todos nós somos seletivos, né? Sim. Pô, a questão da sexualidade, que você sondava lá as mães, o que elas fazem? Porque é uma coisa importante, né? Tem uns que eu sei que as mães falam que eles saem com prostituta. Mas não é todo mundo que tem dinheiro para pagar, e que tem facilidade, que tem sei lá o quê, que tem coragem. E depois acho que tem que ir o pai, porque a mãe não vai. Como é que fica isso? E outra, como é que funciona isso? Bem, tipo... É muito complexo. Eu né? acho. É um tabu dificílimo. ainda. Psicólogo, vai, como é que funciona? Como é que faz isso? É que assim, nesse quesito, né, de sexualidade, a gente tem que, primeiro, né, falando numa questão... E conversando. Masculina, assim. É de homem para homem. Tem que conversar. A gente sabe que a gente vive numa sociedade que tem... Querendo ou não, tem muita cobrança, esse tipo de cobrança sexual. Sim, tudo é sexo, carnaval, todo mundo, a mulherada pelada. Assim, quando você fala de uma pessoa do gênero, né, masculino, tem muito essa parte dessa cobrança e uma cobrança que envolve até o machismo mesmo, de
você tem que se Tem que relacionar sair, tem com que alguém, namorar. você Tem que tem estar que ativo. provar que você, sabe? E primeiro eu acredito que para trabalhar essa parte da sexualidade num adolescente, a gente tem que ir desconstruindo esse tipo de discurso, sabe? Que tem que fazer. Isso cara, no você autismo, em tudo. em qualquer situação, Tá. até neurotípicos mesmo. Tá. Desconstruir isso. Sentar e conversar, ser claro sobre essas coisas, sobre um relacionamento, mas não exigir algum tipo de cobrança, sabe? De, você não trouxe nenhuma namorada pra mim. Nossa, Me você conhecer, você não... apresenta suas amigas. Sabe? Esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa, a gente sabe que fere a autoestima Sim. do adolescente, e às vezes o adolescente que não tem habilidades sociais ali, que não consegue às vezes interagir com outras meninas, às vezes ele vai se sentir mais retraído, vai se isolar mais, a autoestima vai diminuir. Então toda essa questão acho que precisa começar através de uma desconstrução desse tipo de discurso, sabe? Quando tem pai é mais fácil, porque o pai fala, vamos lá e faz assim, ensina, e eu não. Depende, né? Às vezes, se for um pai que ele reproduz Consciente. esse tipo de discurso, às vezes vai ser até mais complicado, sabe? Se for um pai, uma figura masculina que reproduz esse ensina discurso, errado. acaba sendo mais complicado. Mas se for um pai que senta e conversa, filho, nessa fase tal, primeiro você dá abertura para o seu filho vir questionar. Deixa ele perguntar primeiro. Deixa ele perguntar, seja claro nas coisas que você fala, que uma hora seu filho vai se sentir confortável de vir até você e falar, pai, tô sentindo isso e isso. O que eu posso fazer? E aí você, como pai, você pode mostrar os limites, conversar sobre o assunto de uma maneira geral e sem uma cobrança, sabe? Sem, nossa, isso daí, você tem que ver isso e isso. Às vezes não é legal. Às vezes a gente vê muito adolescente hoje em dia, até com o uso da internet mesmo, consumindo muito conteúdo, assim, adulto, sabe? E esse tipo de conteúdo é um conteúdo muito prejudicial, sabe? Tem adolescentes que acabam apresentando um vício até nesse tipo de conteúdo e acabam, através desse conteúdo, eles associam com esse tipo de discurso de que você tem que se relacionar com uma mulher, você tem que fazer tal e tal coisa. E aí viram homens totalmente machistas, misóginos mesmo. E isso é tão importante porque acho que tem que dar educação para os pais, né? Primeiro os homens, os pais, porque eles vão reproduzir, vão passar essa informação para o filho. E é uma construção social. E eles também não sabem muito também, só o lado do machismo, né? Eu acho que é uma situação que você só se prepara na hora, né? Porque é como nós mesmos. Nós sabemos que temos limitações também, mesmo não tendo diagnóstico. Sim. E temos a nossa seletividade, né? Há coisas que temos vícios e manias. Então, eu acredito que na hora certa eles se descobrem, cada um dá um jeito diferente, é como você mencionou, uns vão pro lado de prostitutas, outros vão dar um jeito manual. Tem deficientes que vão alcançar, os que não vão alcançar vai dar um jeito. O pai, se não se der um jeito, pai e mãe vai arrumar um jeito, né? Eu conheço os casos de... por exemplo, de deficientes que mãe levou amigas próximas, né? Então, eu acho que assim, para tudo tem um jeito, né? Na hora certa você descobre qual é o seu jeito. No caso do meu filho, ele tem a deficiência dele de um intelectual mais imaturo, né? Então, ele tem 13 anos com a mente mais para 7 anos, mas ele vai alcançar um intelecto adulto, né? Ainda que atrasado, ele chega lá. Então, acho que no caso do meu filho é um pouco mais diferente pela questão da independência dele lúcida. Então, ele tem condições de conversar com uma garota, sair, né? E nada impede ele de ter um relacionamento atípico, um deficiente e uma pessoa sem a deficiência. Então, essa parte eu deixo muito na mão de Deus. Eu creio que na hora certa vai aparecer a pessoa certa. E eu mas me conturbo com essa situação, né? Mas há casos e casos, tem casos de deficientes grau 5, e mesmo não tendo a parte intelectual preservada, a parte fisiológica pede, né? Então, aí sim, nesses casos, que é os casos onde
mais um plano estratégico de pai e mãe o que vai utilizar, né? Mas hoje em dia o mundo tem muitas opções de tecnologias para ajudar no alívio, né? E também tem as medicações que inibem, Sim, né? inibidores. Não é indicado, eu já ouvi Sim. muito relato de mãe que Não é legal? diminui o tempo de vida Ah, do é? deficiente, porque Não o corpo sabia disso. precisa aliviar e a medicação segura. Segundo relatos, sobra uma pressão para o cérebro, porque não teve o alívio daquela situação e a criança tem menos tempo, o adolescente. Uhum. Mas como eu digo, eu acredito que há casos e casos, cada uma situação tem que ser analisada bem, né? Sim, sim. Paloma, você acha que o preconceito é maior na adolescência? Buguei, peraí. Preconceito sobre as deficiências. É muito relativo. Eu acredito que a sociedade não está preparada para deficiência, né? De forma alguma. A gente não tá, a gente se prepara na hora, quem dirá a sociedade, né? Então, mas eu vou apostar que sim, tá na adolescência, pela questão do bullying. Né? Bullying. Existem as crianças boas, mas existe também as Sim, crianças cruéis. que nasceram com instinto ruim, Sim. né? E a gente não consegue proteger nossos filhos desses. Eles não se compadecem da deficiência. O riso do próximo está acima. Sim, Da- sim, sim, a diversão, né? Exatamente. Então eles fazem meme de tudo, né? Fazem meme, talvez de um gesto. E você acha que ajuda a orientar em casa os pais? Olha, não fala do coleguinha, isso dá na infância. Olha, ele é um menino diferente, mas tudo bem, você tem que ser amigo dele, respeitar, conversar, brincar, tarará. Isso ajuda? Eu acredito que sim, porque você traz a realidade para aquela criança, aquele adolescente que nunca viu, né? Por exemplo, eu quando eu era pequena, na época que eu era criança, aquela deficiência, hidrocefalia, não tinha bomba que fazia aquela drenagem do líquido. Então, na minha época de criança, a hidrocefalia ainda era aquela cabeçona, né? E minha mãe nunca tinha me falado de uma hidrocefalia. Quando eu vi uma, eu gritei e saí correndo. Medo. Por quê? Por medo. Você Sim. nunca viu uma criança com a cabeça daquele tamanho. Sim. Do nada você vê uma criança com a cabeça muito grande. E na época era muito grande mesmo. Não era algo assim, um pouquinho maior. Era muito grande. Então a primeira vez que eu vi uma criança com hidrocefalia, eu gritei, saí correndo, chorei muito porque eu fiquei com medo. Sim. E aí foi a mãe daquela criança que, assim, muito abençoada, ela não veio, ela não brigou comigo, ela falou, olha, você fez minha filha chorar, e porque a criança era lúcida, né? E ela falou assim, olha, ela é deficiente físico, e aquela mãe me ensinou o que era hidrocefalia. Se a minha mãe tivesse me ensinado, eu não tinha vivido aquilo. Falta de informação, Então, né? se os pais orientam, e uma das coisas que eu passo muito é as crianças falar. Ai, mãe, ele é doente? Comentam, né? Ai, ele não anda? Por que ele tá... Então, se o pai orienta... É muito constrangedor pra você? Como você se sente? Depende da situação. Às vezes é chato, porque assim, tem o extremo. Tem a pessoa muito simpática que incomoda e tem a pessoa arrogante e ignorante, né? Eu já passei pelos dois processos. Teve uma situação que, assim, mexeu muito com o meu emocional. E eu vou te falar que eu me segurei muito. Foi uma grávida. Eu tava no metrô e uma grávida entrou. E quando ela viu o Emanuel, que é o meu filho, ela virou o rosto e eu vi que foi por causa dele. Eu acho que o medo do filho nascer Sim, com aquela ela situação. fez essa conexão. E na hora que ela viu, ela virou o rosto e ela foi saindo de lado do meu filho para não ficar na mira do meu filho. Isso me incomodou muito. Não fiz a questão de falar com ela porque ela não precisa gostar do meu filho, eu já amo ele o suficiente. Sim. Mas foi muito desagradável. Porque meu filho não percebeu, mas se ele percebe, ele se sente o lixo da sociedade, né? Sim. E tem também a situação do simpático ao extremo, que é o caso que a gente citou anteriormente. É as pessoas achar que eles são públicos e não são. Eu tenho muita cautela, meu filho é limpinho, eu higienizo bem. Então chega uma pessoa da rua e quer pegar, eu não gosto, eu sou bem sincera, a não ser que seja alguém próximo, que já tem convívio. Sim. Mas do nada, Sim. então já aconteceu, por exemplo, de eu pegar metrô, se esse senhor ver esse podcast, ele vai saber que é com ele, que infelizmente ou felizmente, eu pegava metrô com ele praticamente 2, 3 vezes por Direto. semana.
E ele jurava que ele ia ensinar mímica, não, Libras pro meu filho. Meu filho não tem coordenação nenhuma. Ai, E ele, ai. toda vez que eu pegava ele no metrô, era o percurso que eu fazia, ele tava segurando os dedos do meu filho, torcendo tudinho pra fazer a complicado. Libra. E meu filho não tava gostando, eu não tava gostando. E ele tava muito simpático. Olha, eu vou conseguir. E incomoda. E eu sou muito tímida. Né? Tem pessoas mais ignorantes que falam, não faz isso. Eu, infelizmente, eu me incomodo quieta. Já teve também pessoas que, deixa eu dar um abraço, um beijo. Eu acho que depende muito da ocasião para fazer isso. Não é, nosso filho não é público. Então, os dois extremos incomodam. Tanto a arrogância quanto a simpatia ao extremo. Paloma, qual foi a maior vitória do seu filho até hoje? Primeiro, estar vivo, superar as broncoaspiração dele. Meu filho teve 14 broncoaspiração, consequentemente 14 pneumonias. E aí foram 14 internações. Então a gente passou praticamente 2 anos no hospital. Então a maior vitória dele foi aprender a deglutir. E hoje está bem assistido. Então hoje, para a glória de Deus, ele tem todo o suporte, ainda que judicial. Mas eu sei que é algo raro de se ver. É uma criança que está bem respaldada. E graças a Deus ele está. Então essas são as 2 vitórias assim que é incontestável. Paloma, o que ele te ensinou e ensina sobre a vida pra você? A força. Ele jogar videogame me ensinou muito. Porque ele não tem coordenação motora. Ele joga com os dedos aqui, esses cotoquinhos aqui dele, é onde ele joga. Esses aqui? É, o É, do nozinho do dedinho. dedo. Ele pega o dedinho e O ele ossinho, roda. o ossinho. Assim. É, ele pega o ossinho sim. e ele joga. E ele era um deficiente que era do braço para trás. Então ele era assim. E aí, por conta do amor ao videogame, ele trouxe o braço para frente e deu um jeito. Então, o que ele me ensina é que para tudo dá um jeito, né? E a gente pegou uma pauta, né, que foi como se reconectar. Ele me trouxe muito essa força de se reconectar, porque quando eu fui mãe, quando eu me vesti de mãe atípica, né? Quando eu assumi esse papel de mãe atípica, eu morri pra mim. A gente perde a identidade. A gente não é mais reconhecida como Paloma, né? Por muitos anos eu fui a mãe do Álvaro. É a mãe do... A mãe do Álvaro, a mãe do Álvaro. A gente perde o nome, perde a identidade. E não porque tiram, a gente perde mesmo, né? E foi muito difícil eu me reconectar comigo mesmo, né? E quando ele fez 8 anos, que eu sentei, olhei e falei, ele não é mais tão dependente de mim. Ele já tinha todos os recursos para seguir, daqui para frente é só um milagre. E aí eu olhei pra mim e falei, o que eu vou fazer? Porque ele já não é mais tão dependente, já ia pra escola. E aí eu planejei o segundo filho, né? Que era algo que ele também sonhava muito, que era um irmão. E eu tive o segundo filho, o Emanuel já estava com 11 anos quando eu tive o segundo filho, meu outro filho tem 2 anos. E eu tive essa crise de identidade. Quem sou eu? O que eu faço? Como é que eu vou viver? Porque o Manuel já tem 13 anos e ele já não é mais tão dependente emocional de mim. Ele já é mais o pai. Então, olha, vamos pescar. Ele e o pai dele faz um programa de pescar muito legal. Então, vamos pescar, pai? Vamos jogar videogame, pai? Então, eu vi que eu já tinha cumprido ali meu papel da parte mais extrema dele, que foi sobreviver. E aí, quando ele passou dos 4 anos, ele já não tinha mais risco de intercorrências, né? E aí, quando chegou essa fase... Ou seja, risco de vida. Isso, Rafa. ele já não tinha mais risco de vida. E aí, quando ele fez assim uns 10 anos, eu olhei e me senti totalmente perdida. Eu falei, eu não sei mais o meu papel no mundo. O que eu faço? Ele não é mais dependente de mim. Eu não tenho. O meu segundo filho, para a glória de Deus, veio totalmente normal. Ele é muito maduro, meu segundo filho. Deus, eu falo que foi uma sementinha que eu orei por 10 anos. Porque a gente demora muito para ter coragem de ter o segundo filho, né? Então eu orei muito para esse filho. Eu falo que ele é uma semente da tamareira. Foram 10 anos de oração. Então quando ele veio tão caprichado que com 1 ano e meio ele já tinha muita independência. Ele já tem uma comunicação clara. Ninguém acredita. Ele com 1 ano e meio ele já comia sozinho, já estava desfraldado. Ele me ajuda com o irmão dele. Então eu comecei a olhar essa situação e eu falei, nossa, eu não tô mais tão útil. Eu falei, quem sou eu? E aí eu fui puxar o que eu queria ser, eu fui descobrir, eu fui buscar novamente a minha identidade, quem é a Paloma, do que a Paloma gosta de fazer.
E eu resolvi voltar a estudar. Antes de eu descobrir o diagnóstico dele, eu estudava marketing. E quando eu descobri o diagnóstico dele mais profundo, eu parei com tudo, né? E aí eu falei, eu vou voltar a estudar marketing. Aí quando meu filho já tinha 1 ano, mais ou menos, meu filho vai fazer 3, né? Aí eu voltei para a área do marketing. E aí, como eu já era usuária do transporte do Atende, né? Foi onde eu já comecei a trabalhar com marketing um pouco antes, né? O marketing é uma área muito extensa, então eu comecei como afiliado de marketing e depois eu fui expandindo e expandi para a área de gestão de empresa, gestão, né? Gestora de tráfego. E aí eu fui abrangendo essa área e aí foi onde eu voltei a conectar comigo mesmo. E aí fazem quase 1 ano e meio que eu tô com a empresa, faz 2 anos de marketing, e aí foi onde eu voltei a ser a Paloma. E aí eu fui conhecida, a Paloma do marketing. E foi aí que você percebeu que precisava se reconstruir. Quando você se sentiu inútil para aquela situação. Sim, eu olhei para os lados, eu vi um adolescente atípico que já não é dependente emocional. Meu filho já fica em escola período integral. Graças a Deus ele tem uma comunicação boa. É difícil a comunicação dele para as pessoas de fora, mas para quem já está na convive? rotina, Tá. tem uma interpretação clara. Legal. Então ele já tem a professora dele, que é uma que o Estado forneceu para ele. Então ele já fica período integral na escola. Ele não é mais dependente emocional. Ele, claro, né? A gente quer mãe pro resto da vida. Mas eu sei que eu já não sou aquela pessoa insubstituível, né? Ele já sabe se virar bem, né? Ele tem uma comunicação boa, ele tem, graças a Deus, né? Minha família é muito boa. Então, nesse momento foi que eu pensei, eu preciso me reconectar comigo mesmo, né? Eu ainda sou nova, não sou tão velha, eu preciso achar meu caminho. E aí eu voltei, e aí eu comecei novamente a me cuidar, aí você começa, Legal. né? Foi aí que eu me reconectei comigo mesmo. Paloma, o que te sustenta emocionalmente? Hoje é o meu trabalho. Eu vou te falar que é muito difícil trabalhar. Ser mãe atípica e trabalhar é nível hard. Porque por mais que eu cite que ele é independente emocional, ele não é independente total. Então ainda tem terapias, consultas, exames, acompanhamento com fisiatra, com ortopedista, com neurologista. Então a rotina permanece corrida. Eu só digo que eu não sou insubstituível hoje, né? Que eu sou, pela questão dele ser mais autônomo em questão comunicativa, né? Mas ainda é uma rotina tem muito gente com ele, difícil. assim, tipo assim, você saiu aqui, tá aqui, tem gente com ele lá, você sabe que tem gente lá com ele ou não? Tem, ele tá bem respaldado nesse aspecto de cuidado, ele é respaldado. Então ele ficou o dia inteiro na escola pelo estado e hoje ele tá com o pai porque ele fez cirurgia, né? Isso, e o pai tá de cuidando férias. hoje em casa. Isso. Né? Então, assim, né, nessa parte é muito difícil trabalhar, muito mesmo. Mas como eu atuo na área do marketing, eu sou estrategista digital, então eu consigo fazer meu horário. Então Flexível. eu faço meu horário ser flexível. Então o que me deu assim esse meu tratamento psicológico, digamos assim, foi uma fuga pelo estudo. Né? Algumas mães procuram refúgio em medicações, em acompanhamentos psiquiátricos, psicólogos. E eu acredito que isso é um particular de cada pessoa. Mas comigo não funcionou. Eu tentei. Você não foi para terapia? Tentei, mas não me conectei. Eu senti assim que ficou pior. Pra mim não foi bom, entendeu? Porque mexeu na infância? O que foi? Isso, eu acho que foi muito a fundo. E eu saía mais triste do que eu entrava. Você queria saber do momento ali, da sua Isso. situação ali, não da infância. É que tudo vem da infância. Exatamente. O problema é esse. A gente tem uma ancoragem para a infância, né? E eu entendo e sei que tem que ser tratada. Mas em algumas áreas eu fui tratada com essas ancoragens da infância. Mas essa parte eu acho que mexeu de forma errada, porque eu entrava médio, né, ali sobrevivendo, e eu saía acabada. E não era uma acabada vai passar, era uma acabada da semana. E aí na outra semana eu ficava, será que eu preciso voltar mesmo àquele lugar? Então assim, pra mim não me fez bem, né? Tanto que eu não levo o Emanuel também para acompanhamento psicólogo. Fui muito orientada, mas eu penso o seguinte, Emanuel, ele é uma criança muito feliz, muito feliz. Ele não tem noção do mundo.
Infelizmente, eu fiz uma bolha para ele. Bem ou mal, eu não sei, vou saber no amanhã. Mas ele é uma criança que ele não entende que o mundo é ruim, né? E eu tento trazer de uma forma bem cautelosa para ele, que o mundo é ruim, de várias maneiras, que tem lados bons e ruins, mas eu não deixei ele viver essa parte ruim, né? Então eu trouxe muita cautela para ele. E o meu receio é levar ele para um acompanhamento psicológico, onde vai enfiar na mente dele o tamanho da deficiência dele. Vai aparecer tudo isso. Ah, você tem que ter noção das suas limitações, do que o mundo pode fazer com você. Então, uma criança que está bem e feliz pode voltar uma criança destruída emocionalmente. E consertar um emocional não é um tratamento de uma semana. É algo muito difícil. Então, para mim, acompanhamento psicológico não funcionou. Como não funcionou para mim, eu não indiquei para ele. Então, o que eu faço? Eu sufoco ele de gamer, porque é o que ele ama, ele sai da realidade dele, depois ele volta, tá tudo certo. E pra mim foi o estudo. Eu não vejo com clareza a deficiência, não é uma aceitação da minha parte, mas eu faço o melhor que eu posso com o que eu tenho. Então, o que eu vejo, eu sofri muito pela questão de chegar na adolescência. Isso pra mim foi assim, um baque muito grande. Vai chegar a hora, a gente sabe. E eu sofria muito com isso. Era todos os dias, era olhar e chorar. Olhar e chorar, olhar e chorar, olhar e chorar. Porque eu vejo a deficiência do meu filho como uma vida em luto. Você ama demais alguém que tá vivo e você não pode fazer nada para curar aquela pessoa. É uma impotência, né? É você se sentir impotente. Então eu sofria muito. Então eu digo que é uma dor de luto em vida. Você não pode fazer nada, é uma parte do cérebro morta, não tem estudo. O único tratamento que tem é um teste e é uma recuperação de 1 a 2%. É tipo mais de 150 mil para tentar 1%, 2%, 3%. Ah, mas a medicina está avançando tanto. Eu tenho visto tanta coisa incrível que eles estão fazendo. Então, eu fiz um então, estudo muito tudo aprofundado das células-tronco, que é o mais avançado para paralisia. Mas a célula-tronco, ela teve um avanço na parte cardíaca e ela veio para São Paulo para a parte cardíaca. Hoje a célula-tronco é Tailândia e 3 aplicação é 150 mil para você conseguir chegar lá. Então, assim, e também tem os efeitos colaterais. Para quem não sabe, você chega lá, você tem que assinar um termo de óbito, porque você está lidando com tratamento experimental. É uma pesquisa, É uma pesquisa, então, aí você pensa, meu filho está numa situação difícil, eu vou assinar um termo de óbito me responsabilizando por isso. Se a gente se culpa pelo estado atual, se esse estado piora, você não se perdoa, né? Então, assim, eu precisei desfocar. Eu passei 2 anos estudando célula-tronco como se eu fosse a fundadora dela. Estudei a primeira pessoa que aplicou, em quem fez teste, quem foi pra lá, quem voltou, quem teve. Então, assim, se eu fosse sentar com o pesquisador, parece que eu e ele fez juntas as pesquisas, porque eu estudei muito. E isso estava me adoecendo. Procurar uma cura pro meu filho. Isso estava acabando comigo, porque quanto mais chega a adolescência, mais você se desespera, porque você sabe que eles não se encaixam mais em pesquisas, porque eles querem crianças, né? E não estava tendo avanço. Então, como isso estava mexendo muito com o meu emocional, eu falei, eu preciso desfocar minha mente. E foi aí que eu comecei a trabalhar. Porque eu falei, é um custo-benefício. Mas a culpa sempre te perseguiu? Tipo assim, você lida com isso ainda hoje? Ah, eu tenho muita culpa porque eu penso que eu poderia ter feito mais. Tipo o quê? Com 4 meses eu poderia ter ido em outro médico, eu poderia ter pedido algum exame, eu poderia ter brigado mais por isso. Quando eu dilatei, eu não sabia o que era contração. Então eu comecei minha dilatação 3 horas da manhã, eu fui procurar um médico 10, porque eu pensei que era uma dorzinha da gestação. Então eu segurei muito tempo, então eu fico pensando, se eu tivesse ido antes, poderiam ter me dado aquele remédio para segurar mais, poderia ter levantado minhas pernas. Então a culpa, ela é diária. É gigantesca, mas a gente tem que ver vários os cenários. Você era jovem, mas informação para mim é tudo, gente, tudo. Se você tivesse a informação, se nós tivéssemos informações sobre tudo, a gente não entrava em tanta roubada, né? Sim. Também, naquele período, poderia ter feito total diferença, né? Sim.
Mas eu me sinto muito imatura nessa parte. Eu fui muito imatura. Ah, mas 19 anos. Então, e eu não tinha noção do que era uma contração. Pra mim, eu lembro que eu tava tentando dormir. Então, quando vinha aquela dor, eu falava, nossa, vou pôr um travesseiro aqui. Então, eu fiquei com aquela dor até umas 9h30 da manhã pra eu falar, nossa, agora tá exagerada. Mas aí eu já cheguei no hospital com 8 dedos dilatados, aí já não tinha mais nada que fazer. Sim. O que você acha, João, como psicólogo, a gente já está finalizando, dela dela não querer não querer a terapia, nem para ela nem para o filho? Um caso específico, né? Eu entendo porque eu lembro que, tipo, isso aí é uma experiência própria também, eu acredito que, infelizmente, não é uma experiência única também, mas quando eu era adolescente também, fui passar com um psicólogo a primeira vez, pra mim também eu não me identifiquei, sabe? Sim. E eu acho que na psicologia, infelizmente, a gente tem muito disso, tem muito psicólogo que na formação mesmo, ele se vê numa posição, às vezes, de autoridade, Superior. Sim. sabe? Ah, e é o médico, ele que vai salvar a sua saúde mental, Sua vida, sabe? E ele vai incluir um método que ele quiser incluir. E Exato. esse método da regressão, eu acho que é muito seletivo. A pessoa tem Sim. que aceitar. Se ela não aceitar, Sim. tem outros métodos, né? E você se identificar também, né? E tem muito disso, infelizmente, na psicologia. Hoje em dia, os psicólogos, ao invés de trabalhar com a ciência, por exemplo, a ciência da análise do comportamento mesmo, eles trabalham muito com métodos. Isso. Como se todas as pessoas fossem receitas prontas. Então, E é tudo individual. fulano chegou com depressão. Você vai passar no psiquiatra, ele vai te passar tal e tal medicação, você vai fazer uma meditação em casa, você vai fazer tal e tal coisa, você vai ter que reconhecer os seus erros aqui e pronto. E aí, a maioria acha que isso vai funcionar. E, na verdade, isso não funciona. Não. Né? O Pra que mim não funciona, na funcionou. verdade... Pra mim e não deu comigo certo. também não funciona quando eu fui Sim. passar, sabe? O que funciona? O que funciona é você, primeiro, como psicólogo, você vai atender um paciente, você tem que promover ali um espaço de acolhimento. Você tem que escutar a pessoa. Escutar mais antes de querer passar uma atividade, sabe? Uma a gente vê, técnica. uma crítica que eu tenho muito grande assim à TCC, é justamente porque a TCC encara os casos como receitas prontas, né? Então, fulano, você chegou com ansiedade, por que você não tenta fazer uma meditação? Calma, cara, calma. Vamos escutar o porquê que essa pessoa tá tendo... De onde vem a ansiedade? De onde vem essa ansiedade? Ah, eu tenho ansiedade porque minha autoestima é baixa. Beleza, vamos tentar entender o porquê que a sua autoestima tá baixa. desse jeito, sabe? E tentar entender o porquê da pessoa estar naquela situação, o porquê que aquela pessoa ela foi buscar atendimento. E é isso, eu acho que assim, é aconselhável sim um acompanhamento psicológico, mas sempre com alguém que você consiga se identificar. Exatamente. E com alguém que seja acolhedor de verdade, sabe? E infelizmente é o que realmente tá faltando, assim, na área. Eu passei com 2 especialistas, 2 psicólogos, e eu até gostei. Eu não quis continuar por escolha minha, mas eu até gostei. Mas eu acredito que o método não tem que ser empurrado, né? Sim. Tem que ser seletivo. Sim. Cada pessoa vai se encontrar em um método diferente. Sim. Umas vão se encontrar na acupuntura, outras vão se encontrar na meditação. E eu acho que a orientação ela é válida, mas a escolha tem que ser opcional. É verdade. Para finalizar, Que orientação? que orientações você daria para as mães que estão começando nessa jornada? Correr atrás do direito dos filhos dela. Primeira porque coisa. ninguém vai correr atrás do direito para ela. Há muitas mães que acreditam que tá na lei e tem que cumprir. E elas ficam esperando o cumprimento dessas Mas nem leis. sabe a lei. Então, primeira coisa é se informar sobre as leis. Exatamente. Tem muitas mães que falam assim, meu filho tem direito na escola disso. Eu falo, se você ficar esperando, você vai sonhar com esse direito, porque ele é só na lei, mas ele não tá concreto, né? Tipo assim, ele não é abrangido nas escolas, né? Só tá na lei, mas não tá sendo coberto, né? Então, o que eu sempre oriento as mães que estão, né, com bebês aí, acabou de descobrir o diagnóstico.
Vai ir procurar os seus atrás direitos. dos seus direitos. Leia tudo que diz a lei. Exatamente, vai ler tudo que diz a lei, vai procurar clínicas que atendam a necessidade, porque a mãe que tá chegando agora, ela aceita o que vem, É. né? Ah, ele tá com tratamento, tá? Mas às vezes ela não consegue nem ver que o tratamento não é o indicado para aquela criança, Sim. né? Então vai procurar uma clínica que atenda a necessidade, vai procurar um auxílio de escola que abrange a necessidade da criança, transporte que a criança precisa. E é sobre isso. Então, esse é o meu primeiro conselho. Sobre o luto, quando você fica enlutado pela situação, como a gente fica, o filho não fala, não anda, demora, não sei o quê, não vai ser igual aos outros, enfim. Olha, tem uma frase que eu gosto muito, que é: você escolhe o peso da cruz. Se você quer que sua cruz seja pesada, você vai imputar peso nela. Se você quer que ela seja leve, você vai fazer ela ser leve. E uma vez uma mãe me questionou e falou assim: ah, mas eu não quero de uma criança morrer, como é que você escolhe o peso da cruz? Ainda assim você escolhe, porque se a criança tá em vida, né? Às vezes o egoísmo dos pais, né? Eu falo por mim mesmo, por ser mãe atípica. A gente quer que fica. Lógico que a gente quer que fique, independente Sim. da situação, a gente ama demais. O bafo da criança pra gente é um aroma de perfume. Então a gente ama sobrenatural. O amor de mãe é comparado ao amor de Deus. Mas isso é um egoísmo da parte humana. Sim. Porque se a criança tá sofrendo, melhor que ela parta. Então, eu digo porque eu sou mãe atípica, eu tenho esse direito de falar. Mas quando meu filho estava em incubador, eu dizia a Deus, falava: Deus, para ele sofrer o tanto que ele tá, eu prefiro que o Senhor leve. Porque é muito sofrimento. E por mais que aquilo me ardia, me doía imaginar enterrar um filho, porque não deve ser fácil, Sim. mas eu me refaço. Eu tenho autonomia, eu ando, eu trabalho. E ele, né? Então é muito, muito fácil a gente querer que fique porque nós amamos. Mas a gente não consegue imaginar a dor que estão sentindo. Meu filho não tinha veia mais na UTI, eles não furavam mais, eles faziam um corte e fazia ali aquela pressão para sair o sangue. Eu olhava aquilo e eu falava: a que custo? Né? Eu já sabia que ele tinha uma condição a vir, né? Com as limitações. E eu só pensava: é um mundo que não está preparado para ele e ele já está sofrendo muito. Então, diante de tudo aquilo, eu dizia: Deus, se o Senhor quiser levar, Sim. pode levar. Eu vou sofrer, mas eu me refaço. Se ele ficar desse jeito, eu não aguento mais ver. É muito sofrimento. Sim. Então, eu acho que ainda assim o luto é um peso que você escolhe sofrer. Né? A dor, não. A dor, ela vai estar ali. Mas o peso da situação, sei que faz ali a medida, né? Tipo, eu penso assim, é a minha forma de... Deixa eu te falar alguma coisa importante. Eu acredito que essa parte do direito é muito importante, né? A gente Você se mencionou- respalda, você sabe como falar né, e reivindicar. Exatamente. Porque não adianta falar, a gente vê muita mãe falando, é direito, mas ela nem sabe o que é aquilo. Ah, alguém falou, então é direito, vamos embora. Não, tem que ler, tem que estudar, tem que ver como é que é. Exatamente. A gente tem que ver o que é melhor para os nossos filhos, né? Uma coisa importante, como eu citei, que às vezes as pessoas acham que não é tão, e é a parte do transporte também, né? O transporte, ele é algo tão importante que as pessoas não conseguem entender o quanto o transporte mexe com o emocional de mães, mexe com o emocional da criança, o quanto a criança necessita de um transporte de qualidade, né? Meu filho tem uma deficiência grave, tem crianças que usam pino na coluna, meu filho tem pino no quadril, e aí você, pegando transporte público, né, tem todo esse processo emocional e ainda não é confortável, como já aconteceu do meu filho quase cair em ônibus, não tem um respaldo ali do motorista para tomar a frente, ele simplesmente abre e quer que você se encaixe, como já aconteceu comigo. Já aconteceu de chegar no ônibus e o motorista falar: não dá para você entrar, e eu falar para ele: não tem condições, eu já passou 6 ônibus, né? E ele falou para mim: então entra aí, vê o que você faz. Gente, o cara não tem empatia, né? Não, transporte foi algo assim, uma das lutas maiores minha, porque a gente já vem quebrada de uma consulta. De tudo. De né? tudo. A gente vem assim destruída emocionalmente, fisicamente.
E aí você chega no transporte que não te dá um auxílio. Um apoio nenhum. A gente não tá nem pedindo muito, a gente tá pedindo só pra entrar no ônibus. Mas nem precisa pedir, né, gente? É uma coisa tão Tá no ponto, básica, né? a pessoa vê e fala, Sem nossa, dó. que se vira. Como assim? Exatamente. Então, assim, transporte foi uma coisa que foi uma luta muito grande para mim conseguir o transporte do meu filho. Foi um processo muito duradouro. Foi um dos mais demorados, inclusive. Mas foi uma das maiores vitórias do meu filho, né? Porque eu encontrei a Acessível depois desse judicial, né? Aí eu conheci a Acessível. Foi quando, nessa conversa sobre transporte, eu ofereci uma consultoria gratuita para o Rafael, que é o dono da Acessível. E apresentando o meu serviço, eu fui contratada. E entrando ali, eu descobri o que é transporte de qualidade e o que é a parte humana, né? Porque a gente vê também e acha que transporte adaptado é só a rampa. Mas a adaptação, ela vai além da rampa. Ela vai na parte humana, no atendimento, no acolhimento. A mãe já tá cansada, tá quebrada, destruída emocionalmente. E a empresa que eu trabalho, ela trabalha muito com essa parte humanizada. Então, eles têm todo o cuidado para trabalhar. E quando eu entrei na empresa, foi o que eu trouxe para a empresa. Eu falei, deficiente não é tudo igual. Então, a gente tem que ensinar os motoristas que cada paciente tem uma particularidade. E aí foi onde a gente trouxe o atendimento personalizado, né? Que aí a empresa tem todo o cuidado para tratar com o autista, com a paralisia cerebral, com hemodiálise, porque a gente não atende só deficiente físico, né? Atende mobilidade reduzida também. E Idoso também. idoso. Então, assim, o transporte foi algo que, às vezes, ele não fica no topo, mas muitas vezes ele é o topo. Porque se você não tem um transporte de qualidade, ele te traz qualidade de vida. Sim, e limita, né? Você não sai de casa. Exatamente. Foi aí também que eu falei, não pego mais ônibus. Não pego mais ônibus com meu filho. Então, assim... Eu prefiro chamar acessível do que pegar ônibus. Eu chamo acessível do que pegar... O Rafa já fez propaganda. Já fez propaganda da acessível. acessível. Rafa, mas, olha, é outro mundo. Você vir de uma consulta com um ônibus, transporte público, e vir de táxi, de transporte acessível. Sim, ônibus lotado, chacoalhando, o povo te espremendo, Nossa. ignorando, enfim. Isso é loucura, né? Mas como eu disse, a acessibilidade não é só a rampa, também vem o atendimento. Eu já peguei táxi também, onde a viagem foi totalmente desagradável. Terrível já. Porque o motorista não teve paciência. Uber, tudo. Exatamente. E no caso acessível, eu nunca tive esse problema. Até mesmo antes de trabalhar para ela, eu já conhecia os motoristas, eu já usava o serviço, então sempre foi um atendimento acolhedor, sempre foi um atendimento humanizado. E aí, quando eu entrei, eu só acrescentei, né? Acrescentei o mundo dos autistas, as particularidades de cada um. E aí a Acessível abrangeu toda essa parte. Hoje tem um atendimento totalmente personalizado. Ok, nossos agradecimentos então à estrategista digital Paloma Moreira. Já deixa suas redes sociais, contatos, enfim. Meu YouTube tá paloma.moreira.digital. Meu Instagram é paloma.moreira.dias. E entra lá e segue, tem novidades lá. E lá também vai estar vinculada à rede social da Acessível SP, que inclusive eu vou implementar novos projetos lá. Se você puder seguir também, é Acessível SP. Já segue lá para receber as notificações das publicações, que a gente vai implementar projetos sociais também. E você que ficou conosco até aqui, ativa o sininho, deixa o seu like e segue a gente no YouTube. Tchau, tchau, até a próxima entrevista. Tchau, até. É isso, acho que vai...